Olá! Hoje vamos falar sobre uma constante matemática, sobre o número de Euler. Ou, na verdade, será que é número de Jacob-Bernoulli? Enfim, hoje vamos falar um pouco da história e dos primeiros surgimentos dessa constante. Bom, para falar dessa constante, então, vamos falar sobre Jacob-Bernoulli. Era um matemático suíço. Ele também um fato bastante interessante que foi ele que publicou a primeira integração de uma equação diferencial. E o que que tem a ver Jacob Bernoulli com o número de Euler? Então, Jacob Bernoulli, em um dado momento da sua história, ele começou o estudo em matemática financeira e começou a estudar sobre juros. Uma pergunta que ele fez, claro que na época devia ser a moeda deles ou alguma coisa assim, mas a ideia dele foi a seguinte: o que aconteceria se eu investisse uma moeda com juros de 100% ao ano? Ao final de um ano, eu teria qual montante? Com essa fórmula aqui, bastante simples, esse cálculo, então, o montante meu final é igual ao meu capital inicial aplicado, multiplicado por um mais a taxa de juros, que vai cair sobre esse meu capital inicial, tudo isso elevado a um período. Então, no final de um ano, colocando todos esses dados na fórmula, ao final de um ano, eu teria duas moedas. Bastante simples. O que aconteceria se esse meu período fosse duas vezes por ano? Ou seja, no final de 6 meses, aplicado um capital inicial, ao final de 6 meses, eu recebesse uma taxa de juros sobre esse meu capital de 50%. Mais 6 meses, mais uma taxa de 50%. Só que sobre o meu novo capital, ou seja, na metade do ano, por exemplo, já teve um juros aplicado no meu capital. Então, meu capital agora é um outro capital. É um capital acrescido de uma taxa de juros. É um novo montante. Então, ao final de mais 6 meses, vai aplicar 50% sobre esse meu novo montante. Então, o que, que aconteceria? Será que eu teria as mesmas duas moedas? Bom, na verdade, fazendo esses cálculos e colocando isso em prática que eu falei, teríamos 2,25 moedas. Ou seja, o negócio começou a ficar bom. Desde que você não esteja devendo, né? Mas se for um empréstimo para alguma pessoa, por exemplo, os juros começou a ficar melhor em períodos mais curtos. Bom, a questão então que Jacob Bernoulli começou a perguntar, como será o resultado de uma aplicação financeira cujo os juros fossem creditados em intervalos cada vez mais curtos, intervalos menores. Ou seja, se no lugar de eu tivesse juros discretos, eu tivesse juros constantes. Por exemplo, a cada minuto, a cada segundo, o que aconteceria? Bom, colocando essa ideia, esse estudo de Bernoulli numa planilha de Excel, podemos aqui ver o que, que aconteceria. Em um ano, esse meu fosse aplicada a minha taxa de juros no período de um ano, aquela taxa mesma de 100%, aquelas minha uma moeda transformaria em duas moedas. Se fosse semestral, ou seja, eu teria um período de duas vezes no ano e duas taxas de 50%. Ao final, então, deste mesmo um ano, eu teria 2,25 moedas. Se fosse trimestral, eu receberia essa aplicação de 25% taxa de juros quatro vezes ao ano e o meu resultado final seria esse. Agora, se fosse bimestral, mensal, o que, que acontece? A gente pode ver que o número começa a aumentar. E se fosse minuto a minuto, o número aumentou. Se fosse segundo a segundo, enfim, poderíamos levar a colocar esse número de períodos tendendo ao infinito e dividir a minha taxa tendendo ao infinito. Que número será que eu chegaria? É um número familiar para vocês? Bom, aqui a gente consegue ver também plotado um gráfico no Excel também. A gente consegue ver que essa taxa ela cresce e daqui a pouco o crescimento dela começa a ficar cada vez mais brando. Ele começa o final aqui, começa a ficar cada vez uma diferença cada vez menor do próximo. Ou seja, eu vou aumentando bastante o número de períodos, dividindo bastante a taxa de juros, mas ele começa a ficar praticamente a mesma coisa.
E então eu pergunto para vocês, esse número é familiar para vocês? Se você disse que é o número de Euler, você acertou. Sim, foi esse estudo de Jacob Bernoulli chegou ao número de Euler, ou seja, na verdade foi a primeira indicação dessa constante matemática. Claro que na época não era conhecido como número de Euler, mas após o matemático Euler começar a utilizar essa constante matemática, ele para fins de simplificação, ele colocou ele colocou a letra E para simbolizar essa constante. E diga também um fato bastante interessante aqui, que o E não tem nada a ver com a primeira letra do seu nome, mas sim porque ele usava muito a letra A, B, C, D, ele decidiu fazer algo um pouco diferente e colocou o E. Enfim, com o número de Euler, hoje a gente sabe que através de vários cálculos, a gente pode, por exemplo, usar a série de Maclaurin com um x igual a 1, e a gente também vai chegar no número de Euler, ou também aquela mesma ideia de juros compostos, com o meu período tendendo a infinito, e a divisão da taxa de juros também tendendo a infinito, a gente também vai chegar no número de Euler. E, na verdade, então, a gente vê na história que Euler ele começou a utilizar muito essa constante matemática, e ele provou também que essa constante é um número irracional, ou seja, ele não vem através de nenhuma fração, e aí sim que ele começou a aplicar essa constante em seus cálculos, então ficou famoso, e, e hoje a gente faz bastante correlação com essa constante matemática com o Euler, justamente aos seus grandes estudos. Enfim, esse número depois também, por outros matemáticos, foi provado que não é uma solução de nenhuma equação quadrática, também que ele é um número transcendente, que não é raiz de nenhuma equação polinomial de coeficientes racionais, enfim. E hoje, esse número, a gente sabe que ele traz muita coisa boa para a gente. Hoje, com ele, a gente consegue calcular, por exemplo, taxas de crescimento populacional, ou, por exemplo, até mesmo a quantidade de uma substância que ainda está dentro de um paciente, ou qual é uma taxa de que uma substância radioativa, por exemplo, se desintegra. Ou seja, hoje esse número traz grandes contribuições para química, física, matemática, enfim. O que temos que agradecer é somente a esses matemáticos pelos seus grandes estudos que eles têm feito. É isso aí, pessoal. Essa é a história um pouco do número de Euler.